Tá certo. Pode retirar, Carolina. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença dos que retornaram para a etapa da tarde do nosso encontro dos arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal. Também agradecemos aqueles que estão chegando agora. Teremos no painel possibilidades de fomento para a estruturação e modernização dos arquivos públicos estaduais e municipais, 3 palestrantes que farão falas individuais. Ao longo das apresentações, será possível enviar perguntas por meio da área de comentários das páginas do CONARC e do Arquivo Nacional no Facebook, onde está acontecendo essa transmissão ao vivo. As questões serão encaminhadas à coordenação de apoio ao CONARC, que irá direcioná-las aos participantes após a terceira e última palestra. Fiquem à vontade para enviar as perguntas. O primeiro a apresentar será o presidente da Associação Cultural do Arquivo Nacional, a ACAN, Luiz Sérgio Pereira, com a palestra Parcerias, Oportunidades e Inovação na Captação de Recursos. Luiz Sérgio, seja bem-vindo, boa palestra. Muito obrigado a todas e todos, é um prazer estar aqui, espero contribuir aí para o debate e para a sustentabilidade, né? Financeira, econômica e viabilidade dos arquivos. Vou compartilhar aqui a minha tela para falar da minha apresentação aqui. Bem, o objetivo fui convidado aí para falar justamente da estratégia de captação de recursos, né? Como que a gente cria aí a estratégia de sustentabilidade econômica para as organizações, associações, para os arquivos, né? Quais são as estratégias? Como que a gente está falando e quem está falando de recursos hoje? A sociedade civil, de um modo geral, para a implementação de projetos, ações, escolas, né, serviços, o governo para implementar políticas públicas e as empresas para desenvolver seus projetos de inovação, qualificação, comunicação. Então, hoje, todos os setores, praticamente, da sociedade, estão diversificando as suas formas de identificar recursos e viabilizar os seus projetos estratégicos. Mas, quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente ter a visão de quanto mais diverso, né, quanto mais opções de recursos a gente tem, mais chances de sucesso e mais longevidade nossas organizações e instituições vão ter. Então, quando a gente fala de networking, chancelas, visibilidade, infraestrutura, informação, a questão do voluntariado, dinheiro, serviços e produtos, são diversos recursos que não necessariamente a gente está falando do dinheiro, que é quando a gente o que a gente mais fala, mais tem o olhar atento, mas esses outros recursos possibilitam uma série de oportunidades para viabilizar aquilo que a gente quer. E aí, como criar e como montar uma estratégia de captação de recursos, né? A gente sempre tem aquele ditado, né? Assim, estamos a 5 pessoas do Papa, né? Quem é um pouco, também tem gente que conhece como estamos a 5 pessoas do Kevin Bacon, né? Assim, existem brincadeiras em relação a isso. Na verdade, quanto mais próximo a pessoa, a instituição é da gente, mais fácil a gente acessar e apresentar e identificar, né? Quanto mais longe ela vai ficando, mais difícil e mais estratégia a gente tem que desenvolver para acessar esses recursos. Então, é importante a gente saber que tipo de recurso a gente precisa para saber quem a gente vai acessar e como acessar, para criar essa estratégia. No Canadá, a United Way sistematizou uma metodologia chamada VIC, que é Vínculo, Interesse e Capacidade. O que é isso? Que a gente vai dando uma nota de 0 a 5 para o vínculo, ou seja, a proximidade, o relacionamento que eu tenho com a instituição, com a pessoa, com a família, com interesse com aquilo que eu tenho a oferecer para eles, e a capacidade, né, de recursos ou de infraestrutura, do tipo de apoio. E essa média vai me dar um ranking, né, de proximidade e relacionamento. Como priorizar e quem priorizar dentro dessa rede, desse mapa de stakeholders, de parceiros possíveis. E, além disso, se eu for pegando cada coluna dessa de vínculo, interesse, capacidade, isso vai me gerar um monte de informações que vão possibilitar eu criar uma estratégia
para cada tipo de instituição, de pessoa que eu desejo falar e comunicar. Por que eu estou falando isso? Existem vários recursos aí disponíveis no mercado, né? Quando a gente fala de financeiro. E é importante a gente saber o que a gente quer e como acessar e como apresentar. Quando a gente fala do suporte direto, a gente está falando muitas vezes de recursos públicos ou recursos não reembolsáveis, como editais de fundações, instituições e fundos em geral. Você tem o suporte indireto, que são leis de incentivo fiscal, como a lei de incentivo à cultura, de esporte, PRONAS, PRONAM, e quando a gente fala de pessoas físicas, né, que a gente está falando de doação continuada, eventos, campanhas pontuais e algumas outras possibilidades que a gente vai falando de pessoa para pessoa. Então, a ideia é que a gente vá desdobrando aqui cada oportunidade dessa. E quando a gente está falando desse cara a cara, de pessoa com pessoa, a gente está falando de uma identificação imediata, né? Quando a gente está na rua e vem a Unicef, quando a gente está na rua e vem o Médicos Sem Fronteiras, você sabe exatamente o que eles estão fazendo, né? Então você está doando ali para aquela causa, para aquilo que faz sentido aquilo que a pessoa se conecta com a identidade daquela pessoa. Mas para além do dinheiro, para além daquela doação, você está gerando uma chancela popular, está se comunicando com as pessoas do seu entorno, com a sua comunidade, gerando um boca a boca, dando visibilidade para um público específico, né? Então, você ativa a sua marca, você ativa a sua instituição, você cria viabilidade e mobilização popular, né? Você se posiciona com uma causa, com um tema, né? Com alguma questão de identidade, com a história, com as causas de um modo geral, com a prestação de contas. Então, quando você está fazendo esse chamado frente a frente, cara a cara, você está dizendo o que você faz, com o que você trabalha, e aquilo faça ser sentido para aquela população, né? E as oportunidades de negócios, porque a gente não sabe com quem a gente vai lidar e com quem a gente vai abordar. Quando a gente fala dos eventos, as organizações sociais muitas vezes fazem jantares, né, festas, leilões, rifas, tem as lojas, né? O que essas instituições estão fazendo? Elas estão trazendo chancelas, estão promovendo na rede, gerando oportunidade, dando visibilidade e estreitando relacionamentos, né? Os eventos, eles são uma vitrine para os seus produtos, serviços, para os seus projetos. Ela ativa as suas atividades, ela cria uma oportunidade de valorizar os seus parceiros, né? É questão de conectar parceiros, dar conexão. Às vezes, o que a gente faz é muito específico. Às vezes, o que a gente faz não conecta com a realidade da outra pessoa, mas, às vezes, as pessoas querem fazer parte. Então, é uma maneira das pessoas se sentirem integradas, participando do seu processo, sem necessariamente estar com a mão na massa, né? E aí você traz chancelas, quando você traz um evento com uma ONU, com o próprio conselho, como a gente está fazendo aqui com o CONARC, com o Arquivo Nacional, são chancelas, são credibilidade, são essas informações que vão circulando, a gente passa a acreditar e passa a replicar, porque as fontes são confiáveis, você acredita naquele parceiro, naquela fala, naquela prestação de contas, né? E, além disso, os eventos são uma grande oportunidade de renovar negócios, de criar novos negócios, novos parceiros, novos patrocínios, né? Quando a gente fala muito aí dos financiamentos coletivos, o crowdfunding, eles são uma oportunidade de misturar um pouco isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que transformar os likes, que é muito fácil curtir, compartilhar e não necessariamente fazer a doação, o patrocínio. Então, assim, a gente tem aí algumas boas práticas que, quando a gente fala de uma causa, quando a gente dá uma meta SMART, como se fala, que é específica, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou ter uma coisa concreta, uma entrega palpável, né, entendível, visível, ela é mensurável, ela é atingível, ela é real, factível, né?
ela é relevante na medida de atender uma demanda, de resolver um problema, e ela é temporal, ela tem início e meio e fim. Então, quando eu começo a trabalhar dentro de uma campanha de financiamento coletivo, eu começo a ter que ter esse olhar mais macro, né? Esse olhar de tempo, do que eu quero fazer, como fazer, o que eu quero reduzir, quero solucionar para as pessoas poderem contribuir. E aí a gente vai ganhando aí, de novo, as chancelas, que é uma questão de uma marca de credibilidade, a rede, porque a gente presta contas para os doadores, não necessariamente para uma instituição, então são para as pessoas próximas, né? Muitas empresas, inclusive, estão fazendo match funding, que para cada R$1 conseguido, eu boto 1 ou 2 ou 3 reais a mais do crowdfunding. Enfim, é uma modalidade, é uma estratégia muito... Luiz Sérgio, acho que sua internet, sua conexão pode ter travado. Possível, muito... Agora retornou, né? Parou novamente. Vamos aguardar um instante para ver se estabiliza. Eu parei aonde? Voltou? Não. Oi, eu acho que foi logo depois que você entrou nesse... Você finalizou o slide anterior, se eu não me engano. Eu acho, mas aí travou. Foi, eu estava aqui... E eu não vou botar a tela inteira, não. Eu vou fazendo assim, porque aí eu acho que vai ser mais fácil. Vamos ver. tá bom. Quando a gente fala de doação de pessoa física, a gente está falando de um assunto mais complexo, porque a gente não tem essa tradição, essa cultura de doar, de fazer doações recorrentes, né? A gente está falando disso há muito pouco tempo. E o nosso poder aquisitivo, quanto brasileiro, ele não necessariamente ele permite a gente estar dentro desse processo aí constante. Mas quando a gente vai entender e olhar para o brasileiro, a gente tem aí uma tradição de, pelo menos uma vez por ano, fazer uma doação para uma causa, para uma associação. A gente tende a trabalhar sempre com temas ligados a crianças e jovens, ou então combate à pobreza. Sérgio, parece que travou novamente no slide. O valor médio. Travou novamente nesse slide. Você quer tentar fazer a apresentação? A pobreza foi a última palavra que nós ouvimos. Sim. Você quer tentar fazer a apresentação sem o slide? Ou... Não, eu vou tentar fazer aqui um pouquinho sem o slide, porque aí eu vou também acelerando e vou passando. Então, a doação depois pessoa a gente física... manda o slide para todo mundo. Perfeito. A doação pessoa física, ela é uma oportunidade, mas ela requer uma estratégia e entender que, muitas vezes, o que a gente vai ter de ganho, parte dele, 50%, 60%, a gente vai gastar com a operação e com a viabilização da estratégia para conseguir os doadores. Quando a gente fala de uma ação, às vezes, mais bem-sucedida e mais estratégica, quando a gente consegue alinhar um parceiro da iniciativa privada, como a Fundação Banco do Brasil, um PicPay, ou uma empresa com muitos funcionários que pega o RH e consegue tirar uma parte, 10 reais, 20 reais, 50 reais, sei lá, de cada funcionário para fazer a doação, isso facilita o trâmite, você consegue um volume maior e você é mais bem-sucedido na sua campanha. Então, você tem que criar aí facilidades e processos, trazendo também junto um processo de prestação de contas e um foco muito claro. Quando a gente vai falar aí das leis de incentivo à cultura, ou esporte, ou de um modo geral, é uma grande oportunidade.
Por que eu estou dizendo isso? 9% do imposto de renda devido pelas empresas podem ser destinados para projetos ligados à cultura, ligados ao esporte, à criança, do adolescente, à pessoa com deficiência. Enfim, há uma série de coisas. Aí, Sérgio, o esporte não tem. Quando a gente fala dos conteúdos, dos arquivos, dos registros fotográficos esportivos, livros, mostras, até isso tudo pode ser enquadrado dentro da lei de incentivo ao esporte. Quando a gente fala de cultura, para além do arquivo, quando a gente fala de audiovisual, os jogos, os aplicativos, as realidades imersivas, elas podem ser trabalhadas dentro dessa lógica, né, de digitalização. É uma oportunidade para você trazer, né? Voltando ao esporte, muitas vezes a gente pode conciliar o nosso projeto pedagógico, educacional, com atividades mais lúdicas, dentro de escolas, organizações sociais, associadas a uma atividade dentro do arquivo ou com o conteúdo do arquivo, possibilitando digitalizar, comprar equipamentos, contratar mão de obra especializada, fazer algumas ações que são estratégicas. Eu posso utilizar a lei de pessoa com deficiência, o PRONAS, para fazer a acessibilidade do meu acervo, poder acessibilidade do meu arquivo fisicamente. Então, a gente tem aí toda uma possibilidade de atuação. Ano passado, se você fosse comparar o que foi declarado, né, da cultura, que é 4% do imposto de renda, quando você vai olhar para o 1%, que são as outras leis não chegam a 60% do que poderiam ser investidos, né? Então, tem muito recurso aí para ser abordado e explorado pelas empresas. E muitas vezes as empresas não encontram projetos adequados, não encontram projetos alinhados, ou desconhecem as próprias leis de incentivo. Luiz, 5 Está congelando? minutos. Não, tá ótimo. Só para te avisar do tempo. Então, como funciona o processo de lei de incentivo? Tem sempre um proponente, aquele que pensa o projeto, o governo que aprova aquele projeto e viabiliza, que diz, você pode utilizar dinheiro de imposto para desenvolver esse projeto, e o contribuinte, que é o patrocinador, que faz o adiantamento do imposto para o proponente, autorizado pelo governo. Então, eu mando o meu projeto para o governo aprova, eu identifico um patrocinador que faz o depósito na conta específica do projeto, eu peço autorização para iniciar o projeto, eu desbloqueio a conta, inicio as atividades, começo o processo de prestação de contas, realizo o projeto, finalizo, presto contas e começo um novo ciclo. Então, o processo de lei de incentivo, ele é muito transparente, ele é auditado, ele atende aos compliances, ele tem uma política de comunicação muito clara, que atende tanto as empresas, as pessoas, que pessoa física também pode abater do imposto de renda, e é um processo muito claro, porque você tem um orçamento, você tem uma metodologia, um processo para atender. Quando a gente fala aí de uma boa captação, a gente sempre fala de um triângulo equilibrado entre o orçamento, o escopo e o cronograma. Eu tenho que ter um preço coerente com o que eu vou fazer dentro de um tempo de início, meio e fim. E a gente tem uma série de editais aí, como a Bill e Melinda Gates, Mama Cash Foundation, Brasil Foundation, Fundo Elas, enfim, uma série de fundos que abrem editais recorrentes durante o ano para pleitear recursos que possam ser utilizados dentro dos nossos processos. Uma ótima, como a educação é um tema muito relevante para as empresas, quando a gente está falando de capital de iniciativa privada, os projetos ligados às ações educativas, à iniciação à história, aos arquivos, isso tudo é muito sensível. Tende a ser uma ótima estratégia de abordagem e de início de relação com as fundações, com as instituições e os próprios editais. E, por último, quando a gente fala de governo, o governo tem uma série de linhas que possibilitam.
quando a gente vai olhar o que sobrou voltado do orçamento do ano passado, no SICOMV, que é o Sistema Nacional de Governos, sobrou mais de 160 milhões de reais disponíveis para a iniciativa privada, né, ou para a sociedade civil, utilizar em diversos programas. E como saber disso? A maioria dos ministérios, eles têm uma cartilha para a utilização dos programas prioritários para emendas parlamentares. E aí, nesses manuais, vocês podem identificar quais são os programas prioritários do governo e, dentro do SICOMV, ou então propor diretamente para pleitear recursos do governo federal, do governo estadual, ou em uma ação conjunta municipal para acessar. O próprio Ministério da Justiça, na cartilha das emendas parlamentares 2021, tem uma ação, um programa específico para o Arquivo Nacional para compra de equipamentos. Então, assim, quando a gente vai investigando, existe uma grande gama de recursos e uma grande possibilidade de utilização, de diversificação de interlocutores. Espero ter conseguido aí dar um panorama geral para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, Luiz Sérgio. Parabéns pela apresentação, mesmo sem slide, foi bastante clara. Agora, o arquivista Sérgio Miranda de Lima, que é assessor para assuntos internacionais daqui do Arquivo Nacional, falará sobre cooperação e fomento a projetos arquivísticos da comunidade ibero-americana, no âmbito do programa Iberarquivos. Boa tarde, Sérgio. Oi, boa tarde. Vocês estão me vendo? Ainda não. Acho que a Carolina está... A Carolina está vendo a apresentação, né? A minha câmera está sendo desligada, não sei o que está acontecendo aqui. Sozinha, sem eu fazer nada. Queria agradecer aí o convite, né, da equipe da COACO, né, Coordenação de Apoio ao CONARC, a presidente do CONARC, Neide de Sordi, né. Essa mesa é importante, que ela diz respeito ao fomento, né, aos arquivos, né, de uma maneira geral, é a mesa da grana, né, vamos falar assim. Então, eu sou responsável pelos projetos do Iberarquivos aqui no Brasil. Pode passar, por favor, né? O Arquivo Nacional, ele é membro do Iberarquivos, né? Ele para o país, né, poder ter acesso a essas fontes de financiamento do Iberarquivos. O Arquivo Nacional, ele tem que ser membro, né, efetivo, tem que estar com as suas obrigações financeiras e de procedimentos em dia, para que outros arquivos possam concorrer, né, com esses projetos e receber subsídios. É diferente, por exemplo, do fomento existente no Conselho Internacional dos Arquivos, que eles têm um fundo, né, o valor é bem parecido com o Iberarquivos, são até 10 mil euros, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento dos Arquivos. Mas, diferentemente do Iberarquivos, a instituição proponente ela tem que ser filiada ao Conselho Internacional para poder concorrer. Não basta somente o Arquivo Nacional ser membro, né, lá do Conselho Internacional, e o financiamento do Conselho Internacional é bem específico, são projetos inovadores, não diz respeito a procedimentos convencionais, né, de tratamento de acervos arquivísticos, disponibilização, digitalização, como a gente está acostumado a ver. São acervos em risco, né, ou projetos bem específicos, né? Então, o Iberarquivos é diferente, né? Ele atende a várias categorias, a várias necessidades, né, dos arquivos em vários contextos, estaduais, municipais, até instituições privadas também. O programa Iberarquivos ele faz parte da Secretaria-Geral Ibero-Americana, né, que é o órgão responsável pelas cimeiras, né, dos presidentes, as cúpulas, né? Então ele administra, né, esses programas na América Latina e na comunidade ibero-americana de uma maneira geral. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não existe só Iberarquivos, existem outros programas, Iberbibliotecas, Ibermuseus, Ibercenas. Então, cada instituição, por exemplo, aqui no Brasil, é responsável por sua área de atuação, como o Arquivo Nacional
é responsável pelo Iberarquivos. Então, ele foi criado em 98, no âmbito das Conferências Ibero-Americanas de Chefe de Estado, foi apresentado pela Espanha na 7ª Cimeira, em 97, e contou com o apoio da ALA. Na 8ª Cimeira, no Porto, em 98, o programa recebe a sua aprovação definitiva, sendo elevado à categoria de Programa de Cooperação, com nome antigo, que não se fala mais ADAI, agora é só Iberarquivos, Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Arquivos Ibero-Americanos. Com a alteração do regulamento, né, então ele passa a ser conhecido com esse nome, Iberarquivos. Entre 99 e 2019, 94 projetos brasileiros foram aprovados. Pode passar, por favor. Então, esses são os países, né, que compõem o Iberarquivos, a comunidade, né, ibero-americana. Agora são 18 países, né, recentemente El Salvador entrou como membro efetivo, né. As Filipinas, né, as pessoas perguntam, por que as Filipinas entram? Por causa da colonização espanhola, né, houve esse pedido de adesão, né. Pode passar, por favor. Então, qual o objetivo desse programa? Financiar projetos de arquivos que beneficiem arquivos e arquivistas. Eles têm bastante preocupação, né, com a cidadania, desenvolver a profissão de arquivista na Ibero-América, né, a questão do acesso à informação. Então, isso tudo perpassa a análise desses projetos que anualmente são apresentados nas convocatórias, né, e fortalecer as instituições arquivísticas de uma maneira geral, gerando valor público para a cidadania e incentivar laço de solidariedade, já que é um pool, né, de financiamento coletivo. Cada país membro ele contribui com a sua cota anual, né, que não é pouco, né, em termos de Brasil, em relação à nossa situação perante outros países mais ricos, né, no mundo. A gente paga em torno de 18.500 euros, o Arquivo Nacional, né, paga para ser membro e para que os arquivos possam apresentar esses projetos, né, nas convocatórias. Pode passar, por favor. Com 22 anos, é uma das principais referências regionais em matéria de cooperação arquivística. Nesse período, 1.351 projetos arquivísticos foram aprovados, né, de todos os países, e o Brasil, lá no ranking dos países que mais apresentam projetos, ele é o 6º, né? O Brasil passou por uns problemas, né, orçamentários, em torno de uns 3 anos, e as instituições não puderam, né, apresentar projetos, porque, além do pagamento da cota, o dirigente do Arquivo Nacional tem que estar presente nas reuniões anuais, né, onde quer que aconteçam, para defender os seus projetos, né, dos seus países. Então, se o dirigente não tiver, esses países nem são considerados, né, na apresentação para recebimento desses subsídios. Então, esse é mais um impedimento, né, e às vezes, por questões orçamentais, o Arquivo Nacional ele não pode enviar nenhum representante durante esses anos, né, que houve essa interrupção, né. Então, só no ano de 2019 foram concedidos 200 mil euros, né, para subsidiar todos os projetos da Iberoamérica, fazendo um total em reais de 1.250.000, isso para todos os projetos, né, dos países. Pode passar, por favor. O montante do subsídio é fixado pelo Conselho Intergovernamental. Esse conselho é formado pelos diretores, né, de arquivos nacionais da comunidade ibero-americana, né, que são as autoridades arquivísticas nacionais. Então, na reunião do conselho anual, esse orçamento é definido, o plano operativo, né, as ações para os anos seguintes. Então, o Conselho Intergovernamental tem bastante força, né, evidentemente, nas decisões do próprio programa. Cada projeto, né, ao ser proposto, né, o subsídio não pode exceder 10 mil euros, é o teto. É o mesmo valor do Conselho Internacional, né? Só que ele é mais amplo, como eu já expliquei. O alcance do Iberarquivos, ele é mais amplo. Então, em reais, seriam 62 mil no máximo. O subsídio solicitado não deverá exceder 80% do custo do projeto, ou seja, a instituição pode pedir 10 mil euros, só que ela tem que arcar com 20%, no caso 2 mil euros, e aí a gente teria um projeto de 12 mil euros. Um máximo de 20% apenas pode ser utilizado em material permanente, né? Isso para evitar
que as instituições usem esse recurso somente em equipamentos, imobiliário, e não capacite pessoas, por exemplo. Então, eles têm essa preocupação com a formação, né, dos profissionais na comunidade ibero-americana. Pode passar, por favor? Então, né, o que poderia ser comprado, né, com esse 20%, esse investimento, né, o que poderia ser feito pela instituição em material de consumo, né, que todas as instituições estão acostumadas com esse tipo de compra e não tem um teto, né, tem que fazer uma conta de chegada quando for apresentado o projeto, para que também tudo não recaia em cima de material de consumo e menos em pessoal e etc. Pode passar, por favor? Bom, o que são excluídos das convocatórias? Essas convocatórias, elas são definidas quando tem o encontro anual dos dirigentes, né? Como eu falei, esse ano foi em Sevilha, a diretora do Arquivo Nacional esteve lá, então a convocatória aconteceu até agosto, os programas foram enviados, os projetos foram enviados, tem que ser enviado para a instituição arquivística nacional do país, né, que no caso é o Arquivo Nacional. Então, a gente recebe os projetos lá no Arquivo Nacional, faz uma primeira conferência para saber se aqueles projetos atendem às exigências da convocatória, e, por fim, esses projetos são enviados lá para Madrid, né, são digitalizados e enviados lá para a Espanha. Né, e depois tem uma outra avaliação de forma e de aspectos legais, e a Comissão Nacional de Avaliação do país, né, que no caso é formada por 5 pessoas, são 3 especialistas, o secretário e o diretor do Arquivo Nacional, fazem uma avaliação de conteúdo, né, para ver se aquele projeto foi bem elaborado, tem condições de prosseguir nessa concorrência pública, né. Então, o que o programa ele não subsidia, né? Custos de funcionamento, como água, luz, evidentemente que não, despesa de gestão administrativa, despesas financeiras com conta bancária, publicação, tá? Projetos que tenham por objetivo a organização de arquivos administrativos. Então, por exemplo, só são subsidiados arquivos de natureza permanente, né? Arquivos permanentes. Então, outros tipos de arquivo, de documento em outras idades, né? Eles não subsidiam. Tá? E, claro, a instituição ela tem que estar em dia com as suas obrigações, né, de ter emitido os relatórios, né, com as justificativas, e tem que estar em dia com projetos anteriores para poder concorrer com novos projetos. Pode passar, por favor? Do ponto de vista técnico, o tratamento do arquivo ao qual está se pedindo subsídio tem que ser um tratamento arquivístico, né? Seguir as normas arquivísticas. Não adianta, por exemplo, ter um fundo arquivístico que vai seguir as regras da biblioteconomia, por exemplo. Isso é visto quando o projeto é analisado, principalmente pela comissão nacional, né? Se o projeto segue as normas, né? Os projetos têm que ser realistas. A questão dos indicadores é uma preocupação, porque às vezes a instituição proponente faz um projeto interessante, mas esses indicadores de como esses resultados serão conferidos para avaliação posteriores não estão claros e acabam que são menos pontuados na hora de se avaliar. Tá? Os projetos podem ser desenvolvidos em várias fases. Se a instituição tem um grande fundo a ser tratado, ela pode apresentar o projeto em várias fases, a partir de várias convocatórias anuais. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Isso é comum, isso não tem problema. Pode passar, por favor. Pode passar, quem pode participar. Tá? Arquivos ou outras instituições de custódia de patrimônio documental. Então, por exemplo, se existir um fundo arquivístico dentro de uma instituição museológica e cujo tratamento seja arquivístico, não tem problema, né? Um centro cultural não necessariamente tem que ser uma instituição arquivística, tá? Instituições que promovam o desenvolvimento arquivístico da região, tá? E formulem o projeto que os arquivistas da comunidade ibero-americana se beneficiem como todo. A questão da capacitação, que é também importante, né? Formar novos quadros para as instituições e para aquele país, né? Que é membro do Iberarquivos. Pode passar, por favor.
Bom, quais são as obrigações? Ela deve justificar o subsídio, né, como? Por meio de relatórios, né, são relatórios técnicos, econômicos, financeiros, né, e eles observam isso com lupa lá na unidade técnica em Madrid, né. Então, por exemplo, quando a instituição ela recebe acima de 5.000 euros, esse desembolso é dividido em 2 vezes. Então, há um desembolso de 5.000 euros, primeiramente, a instituição faz um relatório informando sobre aqueles gastos, né? Aquele valor foi executado, e aí o programa faz o depósito da segunda parcela. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, como eu já falei, as convocatórias saem anualmente, né? Ela é publicada lá na página do Iberarquivos, né? Tem um formulário que deve ser preenchido, a documentação legal que acompanha, né? Principalmente a documentação do responsável legal daquela instituição. A pessoa tem que ter sido nomeada, né? Em um diário oficial, se for uma instituição pública, por exemplo, né? Se for instituição privada, né? O estatuto, o contrato lá da instituição privada, tá? Certificado de conformidade com as obrigações fiscais, certificado bancário, tem que ter o código SWIFT, né? Porque se trata de uma transferência de recurso internacional. E se o projeto pode haver terceirização, tá? Mas tem que ser muito bem justificado por que aquele arquivo não tem condições técnicas e profissionais ou de infraestrutura para desenvolver aquele projeto. Então, tem que apresentar esse acordo com a empresa, né, contratada nessa terceirização, e justificar perante o Iberarquivos por que houve essa necessidade da terceirização. Pode passar, por favor? Então, esse é o fluxo, né, a documentação enviada para o Arquivo Nacional, né, e depois dessa primeira conferência a gente manda lá para a Espanha. Pode passar? A duração máxima do projeto são 8 meses, a contar do recebimento da ajuda. Os prazos podem ser estendidos, sim, desde que justificados. Esse ano, por conta da pandemia, né, nós, no Arquivo Nacional, a gente recebeu muitos pedidos, né, de prorrogação, porque as instituições ficaram fechadas, não tinham pessoal, né, os arquivos eram físicos, evidentemente, tinha que ter um trabalho de processamento técnico em cima desses arquivos, então houve muita solicitação de prorrogação. Volta e meia a gente tem atendido, a autoridade arquivística nacional ela tem que dar ok em relação a essa prorrogação, e esse relatório é mandado lá para Madrid para que haja essa prorrogação. Tá? A questão do pagamento em 2 parcelas, que eu já falei, pode passar, por favor. Os relatórios, né, após a finalização, a instituição ela tem que justificar o uso daqueles recursos, relatório técnico financeiro, pode passar. Então, qualquer imprevisto que force mudanças, né, tem que contactar o Iberarquivos, a autoridade arquivística, para que haja essa concordância em mudança no projeto, no cronograma. Tudo tem que ser comunicado, senão a instituição corre risco de ter que devolver o dinheiro já recebido. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, esse ano, por conta da pandemia, né, o Iberarquivos ele já vinha trabalhando com linhas prioritárias. Tinha uma parte do financiamento que era dedicada a arquivos, né, ou fundos documentais que trabalhassem exclusivamente com linhas prioritárias. Então, esse subsídio fazia parte de aplicação desse financiamento, e o restante que sobrava ia por cota, né, de cada país. Esse ano, o financiamento foi exclusivamente em projetos, né, que apresentassem arquivos ou cujas instituições, né, tivessem a ver com aquelas linhas prioritárias, né? Então, oi. 5 minutos. Beleza. E esse ano, por conta da pandemia, uma nova linha foi criada, dedicada à Covid, à memória da Covid, né, desse triste período que nós estamos vivendo. E essa linha ela é bem interessante, que ela engloba também os documentos que foram digitalizados e disponibilizados online, né? Então, a gente vivenciou isso, né, que como os arquivos continuaram, prosseguiram, né, com o seu atendimento,
quando seu acervo estivesse digitalizado e foi possível fazer esse atendimento remoto. Então, essa linha ela prevê isso, né, para dinamizar e para que as instituições coloquem mais acervos digitalizados online, caso necessário, como a gente viu esse ano. Pode passar, por favor? Pode passar. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as linhas prioritárias, perspectiva de gênero. Então, é sempre assim, ou a instituição ela é voltada para isso, ou tem arquivos, né, que sejam voltadas para essa questão, para essa temática da perspectiva de gênero, por exemplo. Pode passar, acho que não vai dar tempo de ler uma a uma, pode passar. A outra foi a perspectiva multicultural, tá? Que é pequenos grupos, grupos étnicos que queiram preservar e organizar suas memórias, pode passar. Promoção da não discriminalidade e diversidade, né? E a instituições, né, que trabalhem com isso, ou arquivos, né, que tem a ver com essa temática, pode passar. Promoção do patrimônio arquivos comum. Por exemplo, a América Latina, como sofreu o processo de colonização, então é muito comum a gente ter uma documentação em vários países que tem a ver com a Península Ibérica. Então, entraria nessa linha, né? Que tem a ver com o Brasil, por exemplo, e Portugal. Pode passar. A promoção da descentralização, isso é para permitir que arquivos, né, que não localizados, né, nos grandes centros, né, urbanos, que sempre têm mais acesso a recursos, possam concorrer, né, a arquivos do interior, arquivos que não fiquem, para que não fique restrito aos grandes centros. Pode passar, por favor. Promoção à prevenção de desastres, tá? Prevenção, tá? Porque muitos projetos foram feitos já com problema instaurado. Então, a questão não é essa, é para prevenir o desastre, o sinistro. Pode passar, por favor. Realização de projetos supranacionais, que aí tem que ser feito entre 2 ou mais países, né? Por exemplo, um congresso internacional poderia se aplicar aqui. Só que um país só que apresenta. É isso, pessoal, pode passar. Esses dois, né, que eu esqueci de falar, que foram os novos esse ano, tá? Em relação à Covid e os documentos nato digitais, né? Documentos que nascem nato digitais, também essa linha é nova, tá? Desde que sejam permanentes, né? Pode passar, por favor. Pode passar. E vou terminando aí, por causa do tempo. Então, esse ano eu fiz uma oficina para ajudar os proponentes a apresentar os projetos, né? Para ver como é que se aplica e tal. Ano que vem, acho que a gente pretende fazer outra, e a gente está sempre aberto aí, tá? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito boa apresentação, bem didática, praticamente um passo a passo, muito interessante. Lembrando que as perguntas relativas a essa palestra e a anterior, né, podem ser encaminhadas por meio dos espaços de comentários das redes sociais, e a coordenação de apoio ao CONARC vai direcioná-las após a última apresentação aos palestrantes. É a última apresentação que vai começar agora, né? A gente vai falar agora de um dos acervos mais consultados do Arquivo Nacional, sob a ótica do projeto Registro de Estrangeiros, aspectos práticos da parceria entre o Arquivo Nacional e o Family Search, com a apresentação daquela que é a coordenadora geral de processamento técnico e preservação do acervo da instituição, a Lúcia Alba Elias. Bem-vinda ao nosso encontro, Lúcia. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Zé Márcio, meus cumprimentos à presidente do CONARC, Neide Sode, aos dirigentes dos arquivos estaduais e aos seus representantes. Meu agradecimento especial à coordenação de apoio ao CONARC, também à direção do Arquivo Nacional, por estar oportunizando que a gente faça essa conversa, muito mais do que uma fala, é uma conversa entre técnicos,
tendo em vista que temos sido demandados pelos arquivos e arquivos públicos, né, em relação à nossa experiência e o estabelecimento desse acordo de cooperação técnica que foi realizado em 2019, sobre uma perspectiva um pouco diferenciada, e nós vamos conversar aqui de forma prática sobre como isso foi feito. Eu tive o cuidado de trazer para os representantes dos arquivos estaduais a mesma apresentação que a área técnica fez para a diretora-geral, a Neide, por ocasião da validação técnica desse projeto que foi feito para ela, de forma que vocês consigam entender como a equipe do Arquivo Nacional pensou e tem conduzido esse processo. Eu trouxe uma apresentação que eu vou passar aqui, que vai também nos ajudar a conduzir melhor esse trabalho. Só um instantinho que eu vou subir a apresentação. Se eu não conseguir, já combinei com a Carolina Oliveira, que aí ela vai projetar para mim. Vocês conseguem ver a minha tela? Preciso que alguém responda no áudio. Sim, conseguimos sim. Ah, sim. Então, porque aí quando eu estou projetando eu não consigo ver mais vocês. Eu sei que vocês me veem. Como o José Márcio apresentou, esse projeto ele se chama Registros de Estrangeiros. Não é a primeira iniciativa do Arquivo Nacional em relação ao processamento técnico, digitalização, disponibilização desses conjuntos documentais, são vários. Outras iniciativas muito importantes foram feitas, inclusive gerando bases de dados próprias, com investimento e pesquisa nisso. Mas nós tínhamos um grande enfrentamento, e ainda temos. Como foi pontuado, os registros de estrangeiros, todo o conjunto, são vários, eles são os documentos mais procurados no Arquivo Nacional. E também o nosso calcanhar de Aquiles, sendo bem sincera, com a permissão da diretora-geral, porque é um dos conjuntos, são os conjuntos documentais que nós temos muita dificuldade em entregar uma pronta resposta ao nosso usuário. Por quê? Porque é um conjunto muito volumoso, que compreende um período cronológico relevante e que não recebeu ainda em totalidade o tratamento técnico, o que dificulta uma série de procedimentos que possam acelerar a pesquisa por parte do usuário, mas também questões de rápida localização. Outro aspecto também que nos interessa e que o Arquivo Nacional buscava, que busca ainda, é que esse tipo de documento, por conta da vasta requisição que nós recebemos, que ele estivesse disponível na internet para os nossos usuários, que pudessem consultar com diversas finalidades, desde encontrar os seus parentes, até pesquisas genealógicas, interesses de um modo geral. Então, o Arquivo Nacional, há alguns anos, vem estudando a possibilidade de realizar um projeto nesse conjunto documental. A Family Search, como a maioria de nós aqui sabe, ela atua no mundo inteiro há algumas décadas, capturando imagens, porque eles também têm interesse em registros genealógicos, por questões próprias, afins da religiosidade deles, mas eles trabalham no mundo inteiro capturando essas imagens e com um conjunto de voluntários que conseguem tirar o nome e aí desses nomes poder ter informações genealógicas, construir esse tipo de, digamos, de serviço para a sociedade, porque eles disponibilizam isso, mas principalmente para a finalidade religiosa deles. A história do Arquivo Nacional com a Family Search, que agora ganha esse nome, mas também eles são Mormons, e a nossa parceria estabelecida com a Associação Brasileira
né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esse é o nome, né, dessa associação, ela começa no Arquivo Nacional há 40 anos. E ela assumiu vários contornos durante essas décadas. E por conta, né, os Mormons, eles têm um interesse específico, o interesse específico deles é a captura de imagem. Muitas vezes, só a captura de imagem ela não é suficiente, ela não atende aos arquivos. Porque todos nós sabemos que a captura é o último procedimento, né? Antes da captura, nós temos que ter o preparo da documentação, né? Desde procedimentos que vão da realização do arranjo, você pensar a estrutura lógica da organização desses documentos, há também ações técnicas de higienização, né, de pequenos reparos. Então, isso tudo é muito importante, né, para que essa imagem possa ser capturada e, assim, disponibilizada da maneira que os arquivos, dentro das práticas corretas, dentro dos arquivos. Então, por conta disso, a Family Search procurou o Arquivo Nacional, é interessado justamente nesses registros, e o Arquivo Nacional também promovia, né, reuniões técnicas para tentar solucionar essa questão pontual desses conjuntos documentais, especificamente o SPMAF, que depois eu vou conseguir mostrar para vocês o que é. A negociação dessa parceria, para que vocês tenham uma noção, ela durou mais de um ano, né? E por que ela demorou tanto? Porque o Arquivo Nacional precisava que essa documentação ela fosse tratada. Nós não tínhamos condições nenhuma de liberar a captura de imagens sem que esses conjuntos documentais recebessem, né, como prioriza a boa prática arquivística, o tratamento adequado. E, para além disso, também outros aspectos ligados à estrutura de tecnologia da informação, de RDC-ARC, de aquisição de histórias, que eu vou mostrar para vocês. Então, depois de um ano, é que nós realmente conseguimos firmar esse acordo de cooperação técnica, né? Hoje em dia, a Family Search, a presença dela do Arquivo Nacional, é muito mais do que um parceiro. O que nós temos entendido hoje desse acordo de cooperação técnica é que a Family Search ela passa a ser um investidor, né? Um investidor, ou digamos, um patrocinador da organização desse acervo e da captura dessa imagem. Uma outra parte, uma outra frente ligada à preservação digital, disponibilização e também gerenciamento desse projeto é por conta do Arquivo Nacional. Por que, então, que o Arquivo Nacional porque era tão trabalhoso para o Arquivo Nacional e tão dificultoso para o Arquivo Nacional organizar todos esses documentos? Como eu falei, pelo tamanho. São 30 fundos, né? Então, vocês podem imaginar o que significa organizar, né, a quantidade de trabalhadores que você precisa, de arquivistas, né, uma equipe multidisciplinar, que a gente vai necessitar para estar trabalhando, organizando esse acervo. Essa é uma imagem dentro de um prontuário de estrangeiro, tá? Esses são os quatro conjuntos documentais dentro desse fundo SPMAF, que ele não é um fundo, eles são vários fundos divididos por regiões do Brasil. Esses conjuntos, especificamente, eles são os registros dos estrangeiros efetuados até 1986, dentro dos serviços de polícia marinha, aérea e de fronteiras, tá? Parte desse acervo está na sede do Arquivo Nacional e outra na regional. Para vocês terem uma dimensão do tamanho, nós temos 2.600.000 prontuários, né? A projeção disso, isso vai gerar 78 milhões de imagens, né? E mais de 1.800.000 fichas, né? Com a projeção de 3.700.000 de imagens. Esse é apenas de um único conjunto documental e era o principal que o Arquivo Nacional tinha como foco atacar do ponto de vista de tratamento e disponibilização por ser
o mais solicitado. No conjunto desses documentos, a gente encontrou também a possibilidade de trabalhar outros conjuntos que se alinham, né? A questão do SECOM, que são os processos de naturalização, a partir de 1940 até 1959, e o que antes, né? Os registros, os livros de registros dos processos de naturalização, que eram dirigidos ao Ministério do Império de Negócios Interiores, de 1823 até 1949. Então, aí nós temos 79 mil processos que vão gerar mais de 2 milhões de imagens, só para vocês terem uma noção do impacto disso. Tanto que a celebração desse acordo, ela é considerada a maior celebração dessa natureza na América Latina. Essa é uma divisão, a gente traz, né, a Coreg é a nossa regional, a regional ela tem documentos parecidos, né, do mesmo conjunto documental, só que de outra área geográfica do Brasil, só que a maioria fica aqui. Então, a gente vai executar esse projeto, tanto na regional, em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, considerando que nós temos 94% do material no Rio de Janeiro. A gente traz outra proporção para vocês verem, que a maior parte aqui da nossa pizza é o SPMAF, para que vocês tenham noção o quão grande é esse material. E um material muito degradado, tá? Assim, por exemplo, nos processos de naturalização, a gente tem documentos de papel bíblia muito fragilizado, que precisa higienizar, tá? E aí a gente traz uma questão, né? Como eu falei, a Family Search, ela entra como investidora, mas é preciso, antes de celebrar qualquer tipo de acordo dessa natureza, que as instituições arquivísticas, elas tenham um planejamento anterior. E eu trouxe esse exemplo, que eu também apresentei à época para a diretora-geral, para a gente saber a dimensão disso, do investimento que vai ser gerado. Porque nós estamos falando em 83 milhões de imagens, uma primeira estimativa. E o que significaria isso de histórias, né? O Arquivo Nacional, hoje em dia, ele tem o RDC-ARC, né, já em processo de povoação, com 2 milhões de objetos, e ele tem se expandido. Mas para que eu permita que essas imagens capturadas, elas também sejam preservadas dentro dos critérios estabelecidos, eu preciso ter a área de armazenamento. E a área de armazenamento custa muito. Para vocês terem uma ideia, né, esse projeto ele tem uma perspectiva, né, ele pode durar até 9 anos, e o investimento, ao final, só em storage, ultrapassa 5 milhões de reais. Então, essa também tem que ser uma dimensão real das instituições, e que eu tenho falado a quem nos procura, com essa preocupação, aonde essas imagens vão ser armazenadas, né? Uma outra perspectiva também, que é importante, um projeto dessa magnitude, ela vai envolver um número gigante, né, de colaboradores e de especialistas da própria instituição. O Arquivo Nacional, nesse aspecto, teve que ceder uma ala inteira de um andar, onde vocês podem observar, né, o trabalho que a nossa equipe de arquitetos e também dos especialistas da área técnica que cuidam do acervo fizeram. Eles estruturaram toda uma logística de funcionamento, é quase uma fábrica, né? Como é que nós iríamos trabalhar milhões de imagens, né, assim, por dia, e também o preparo de milhões de documentos. Vocês podem ver que a gente tem uma área grande de manejo de acervo, de conferência, cadeiras, então tudo isso foi pensado, né, numa estrutura que vai ter que durar anos, e também de toda uma logística para que o trabalho arquivístico ele possa acontecer com critério, com segurança. A gente não pode perder, esses documentos eles têm muita página, eles vão ter que ser notados. Então, isso realmente exige uma estrutura, né, layout das áreas de trabalho apropriada para esse tipo de trabalho. Aqui também, nós tivemos o cuidado de montar um fluxo de trabalho, já que essa documentação ela não tinha passado por nenhum processo de tratamento, nós tivemos que desenhar esse fluxo justamente para saber o ritmo e a velocidade do processo, do projeto. E aí eu chamo a atenção de vocês para um aspecto que também foi muito relevante, por isso também tanto tempo de negociação com a Family Search, que diz respeito ao objetivo da Family Search e ao objetivo das instituições de guarda, né?
A Family Search, ela quer capturar as imagens, ela tem o objetivo de encontrar nomes e fazer o seu trabalho ligado à genealogia. As instituições de guarda, elas querem, né, preservar o documento, higienizar, né, fazer todo o nosso procedimento e também assegurar que essas cópias, esses objetos digitais, eles fiquem preservados de maneira adequada. Então, para isso, por causa disso, a Family Search, ela tem um tempo de trabalho muito mais rápido do que os arquivos, porque para eles entram nos arquivos e capturam. Então, eles têm toda uma equipe especializada em manejar scanners e capturar essas imagens. Só que, nesse caso específico do Arquivo Nacional, nós tivemos que equalizar o tempo que a Family Search precisa, porque os colaboradores dele recebem por clique, né? Então, eles precisam, né, eles exercem muita pressão nos arquivos para que exista um número, né, de imagens capturadas por dia, X, e esse não é o tempo dos arquivos, porque nós temos todo um trabalho antes. Então, nós montamos toda uma estrutura. A Family Search, ela entra com a equipe primeiro, ela faz um preparo dessa documentação, ela cria um lastro, né? Então, eles entram primeiro sem máquina, sem scanner, ficam um tempo conosco, preparando um grande lastro dessa documentação, para que ela possa ser capturada, porque ela é capturada numa velocidade maior que o processamento técnico. E, para isso, nós montamos toda essa estrutura aqui, que começa já na questão da higienização, né? E aí vocês estão vendo se sim, se não, tudo aquilo, todo o enfrentamento, né? Todo mundo sabe que o documento é que dita o tempo dele e não quem trabalha, então cada caixa é uma surpresa. Então, por isso está aqui todo o nosso fluxo de trabalho dentro das etapas e suas possibilidades, tá? Tem toda a primeira etapa, né? O primeiro U aqui significa o tratamento e o preparo da documentação. O segundo, a gente tem toda a parte de captura, nomeação dos objetos digitais, que é uma parceria junto com a equipe de preservação digital, então, todo mundo envolvido nisso, né? Como é que a gente faz essa transferência? Porque aí a gente também tem que jogar isso para as nossas bases de dados, né? A ideia, o modelo que nós adotamos para o Arquivo Nacional, porque justamente para a gente evitar que um acervo tão procurado ele fique interditado por muito tempo, nós vamos trabalhar por grandes ciclos. Então, a gente pega um grande ciclo de documento, interdita, e depois de 40 dias a gente libera aquilo direto na internet. Então, a gente teve que fazer todo um movimento, porque são muitos anos em que esse processo, esse projeto vai ser ativado. E aqui, por último, né, o processamento dessas imagens, tá, e a transferência para o ambiente. Então, aqui a gente tem todo o esquema de como é que isso vai ser estruturado. Esse documento também a gente está apresentando aqui para vocês, mas o Arquivo Nacional pode, né, por solicitação, também enviar para vocês, como já enviamos. E aí a gente entra num aspecto bem importante, para a gente poder dimensionar... Oi? Só para te avisar os 5 minutos finais. Já está acabando aqui. Olha. Em breve. Obrigada, Carol. Então, a gente entra na questão do quantitativo de recursos humanos. Como eu falei, é uma questão para a Family Search, a velocidade de captura de imagem, que pode atrapalhar a qualidade do trabalho de preparo. Então, para isso, só para vocês terem uma ideia, o que foi o nosso grande problema, né, e que nós precisamos de um maior número de pessoas, é para essa etapa aqui. 30 pessoas para anotar os documentos. Né? Nós fizemos vários estudos se era possível fazer uma anotação eletrônica, como é que a gente poderia... Os engenheiros de software da Family Search nos visitaram, houve uma série de debates sobre isso, mas nós precisamos de muitas pessoas, muito mais, higienização 6 pessoas, mas para que elas notem os documentos. Né? Para que eles não se percam, para que a gente... Toda a função do que significa uma anotação num documento. Né? 23 pessoas, por exemplo, para o reparo, 6 pessoas para a digitalização. Tudo isso aqui, se a gente quisesse produzir 40 mil páginas por dia. Esse era o desejo ideal do Arquivo Nacional. A gente pretende, ao longo dos anos, alcançar esse número, né, de equipe, mas isso pode ser projetado. Tá? Então, para os arquivos, por exemplo, se um arquivo menor ele quer trabalhar um número de 5 mil páginas por dia,
ele precisa de 9 pessoas para fazer o preparo. E assim, né, consequentemente. E aí o ACT do Arquivo Nacional, e é geralmente aqueles que eles apresentam para vocês, eles distribuem o número de pessoas, né, de colaboradores da Family Search por máquina. No nosso caso, são 4 pessoas por scanner, então temos 8. Para isso, nós precisamos, o Arquivo Nacional ele vai completar essas equipes, né, com um número de pessoas, para que a gente consiga efetuar com mais rapidez o processo, né? Há também, a gente tem conversado muito, de acordo com a necessidade de aumento do lastro, para que as máquinas não fiquem paradas, a gente também tem que aumentar o número de pessoas e de equipe qualificada, principalmente, isso é uma exigência do Arquivo Nacional, que eles tragam profissionais qualificados e que a gente possa aferir a qualidade de trabalho deles. Eles são treinados pelo Arquivo Nacional, eles passam 5 dias em treinamento, quer dizer, conhecendo a casa, sabendo... E eles são acompanhados diretamente pelas equipes do Arquivo Nacional. Mas esse é o quadro geral de pessoas que nós precisaríamos, né, que precisamos para executar um projeto dessa natureza. Já estou concluindo, tá, Carol? Esse é o final, a gente tem uma grande tabela, não vai dar tempo de apresentar aqui para vocês como é que a gente calcula esse projeto, mas nós podemos estar falando isso de acordo com o interesse de vocês. Nós criamos uma tabela de cálculo, que acompanha, né, toda a velocidade do projeto, quantas pessoas a gente precisa, cada fundo, quanto tempo vai levar, e um controle muito rigoroso. Porque é um volume imenso de documentação, praticamente in natura, e documentação que é acessada, e, portanto, as formas de controle desse projeto, elas têm que ser bem, digamos, duras, acirradas, né, e seguras. Então, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Acho que a gente pode conversar melhor nas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Lucy. Parabéns pela apresentação também. A gente vai passar agora, como a Lucy comentou, a fala da arquivista Carolina de Oliveira, que é a coordenadora da infraestrutura de apoio ao CONARC aqui no Arquivo Nacional. Ela vai iniciar a moderação desse painel e vai direcionar as perguntas aos palestrantes, tanto perguntas do público quanto dos participantes da reunião. Boa tarde a todos novamente. Nós vamos abrir agora para as questões, e do público no Facebook, até o momento, nós não temos. Então, acho que a gente pode abrir para os presentes aqui na sala, né, na nossa reunião, e considerando, né, que a exposição dos nossos palestrantes, elas foram e são de grande valia para os arquivos, né, principalmente no desenvolvimento dos nossos trabalhos, como foi colocado pelo Luiz Sérgio, a questão de estratégias para a gente pensar um trabalho sustentável para os arquivos. E a gente vê um pouco disso refletido nesse trabalho com a Family Search, que o Arquivo Nacional vem desenvolvendo nesses 40 anos, né? Melhorias foram sendo realizadas para esse acordo ficar bom para ambas as partes. E a gente vê também que o Iberarquivos, ele continua dando, né, o seu apoio aos arquivos da comunidade, e não só os arquivos, instituições, mas também aos arquivistas. Acho que esse momento, realmente, essa mesa, eu fiquei muito animada, depois da gente ter participado da mesa da manhã, agora à tarde, então, é o que mais dá gás, assim, para a gente continuar os nossos trabalhos de processamento técnico e preservação do acervo, pensando a difusão e o acesso, né? Que é o nosso objetivo principal, é dar o acesso a essas informações para a nossa sociedade. Então, eu vou colocar deixar, né, a palavra para Ieda Pimenta, se ela preferir colocar um ponto que foi colocado no chat com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu passo a palavra para a Ieda. Boa tarde
colegas. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde. Então, eu não tenho, Carolina, não tenho mais nada a acrescentar, é só realmente aquela pergunta, né, como que fica essa parceria? Nós também já tivemos uma parceria com a Family Search, não foi tão bem sucedida quanto a que vocês relataram agora. Mas, independentemente disso, estou preocupada agora com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e como que ficaria, né, do ponto de vista aí jurídico, esse compartilhamento de dados pessoais com uma organização privada, né? E então, nos termos da lei, isso se configuraria execução de política pública ou caracterizaria o uso desses dados pessoais para uma finalidade distinta daquela que justificou a sua coleta, né? Era mais essa preocupação. Eu vou responder. Ieda, nós encaminhamos à consultoria jurídica do Ministério da Justiça exatamente essa pergunta. Hoje, na palestra de manhã, que foi sobre esse assunto, o Vicente, que é o nosso encarregado de dados do arquivo, ele explicou essas questões, não em relação ao Family Search, realmente não foi abordado nesse aspecto, mas no aspecto geral de dar acesso a documentos que possam conter dados pessoais, né? Nós estamos em construção disso tudo, a regulamentação da lei ainda não foi feita, estamos trabalhando nesse sentido. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Governo Digital, inclusive já conseguimos a alteração da cartilha sobre a aplicação da LGPD nos órgãos públicos, que tinha saído com umas impropriedades do ponto de vista da gestão de documentos. Na próxima versão já vai sair mais adequado, né? Vai sair adequado. E, então, assim, o que eu tenho colocado nos diversos fóruns de participação é que, se a lei não excepcionalizar essa questão do acesso aos documentos de arquivo, como fez o regulamento europeu, vai ficar complicado, não só em relação a dar esses dados para a Family Search, mas em relação a você dar acesso a alguém que não foi o dono do dado, o produtor do dado, sobre o dado. Quando qualquer pessoa pedir um documento de imigração no Arquivo Nacional, a gente não está autorizado pelo detentor do dado a dar informação, né? Vale para o Family, vale para os próprios arquivos. Então, essa é uma construção que tem que ser feita na regulamentação da lei, e a gente está trabalhando firmemente para isso. Agora, com relação a parcerias bem-sucedidas, as parcerias anteriores do arquivo, a gente espera que essa seja bem-sucedida, nós estamos construindo de forma que possa vir a ser, mas nesse momento nós ainda aguardamos a indexação a Lu pode falar em termos de números e fundos direitinho, de 2 milhões de imagens que nós temos e que não estão indexadas, que não tem os metadados, e que o Family Search tem esses metadados na base deles e que vai nos fornecer. Já foi solicitado, autorizado por eles vão nos mandar. Se você me permite, Neide, também acrescentar a sua resposta à Ieda, realmente, Ieda, assim, todo esse nosso rigor técnico, e durou 1 ano, né, mais de 1 ano até a negociação, foi justamente para que a gente não repetisse erros do passado que, de fato, prejudicam ao usuário e também aos trabalhos do arquivo. Esse caso específico que a diretora se refere, de respeito às fichas consulares, tá? São mais de 2 milhões de imagens que foram capturadas de um acervo, né, digamos assim, in natura, sem uma organização prévia, ele estava em maços, e assim foi digitalizado, acreditando que se poderia dar uma ordem ao digital, e o que acontece? Atualmente, o nosso consulente ele consegue acesso a essas imagens
pelo site da Family Search. E isso incomoda o Arquivo Nacional, incomoda, né? Porque, de fato, essa documentação é nossa. Então, nós ficamos anos, para vocês terem ideia, né? Ficamos anos organizando digitalmente essas imagens. Concluímos essa organização esse ano, por causa da pandemia, tivemos, né, uma equipe para trabalhar isso. Só que para subir, fazer a associação, upload maciço, associando, né, com os escritores, a gente levaria mais de uma década, porque são milhares de escritores, milhares de nomes. Então, a gente entrou em contato com a Family Search, na esperança, a gente tem uma promessa aí diante da diretora-geral, que eles vão mandar os escritores que a gente possa fazer essa associação e, depois de quase uma década, enfim, entregar ao usuário do Arquivo Nacional esses documentos por meio do CIAM. E é isso que nós não queremos repetir e, portanto, essa parceria do Arquivo Nacional é inédita para a Family Search. Esperamos realmente que dê certo, porque se realmente não der, a diretora não vai balizar, tampouco eu como técnica, que isso continue, né? Esperamos que os outros arquivos também adotem uma postura, digamos, um pouco rigorosa e não se encantem, né, pela possibilidade de digitalizar o seu acervo, porque existe uma coisa, isso pode virar um elefante branco depois, né? Nós tivemos problemas semelhantes de imagens também que não foram indexadas, semelhantes às de vocês. Ainda não conseguimos, realmente. O que preocupa é o grande volume, né? E quem sabe a gente também consiga reverter essa questão. Mas a minha preocupação é que é diferente, né? Você ceder o acesso a pesquisadores que poderiam ser enquadrados na definição da Lei Geral de Proteção de Dados como órgão de pesquisa. Não sei se haveria a possibilidade do enquadramento da Family Search como órgão de pesquisa, né? Então, acho que realmente vai depender de um entendimento aí do pessoal da área jurídica. Mas esse órgão de pesquisa, essas pesquisas previstas na lei, também não são esses tipos, são pesquisas, são dados agrupados, percentuais, você não tem, como é que fala, não está previsto para pesquisa em documento individualizado. Está previsto uma coleta de dados que você faz por análise estatística. Então, se for possível entender que esse outro tipo de pesquisa também está autorizado, sabe, é um caminho para o resto dos problemas dos arquivos. Com relação ao Family Search, a Lei Geral de Proteção de Dados já começou na Europa, a nossa é quase uma cópia, há muitos anos. E a grande maioria dos países da Europa já tem todo o seu acervo digitalizado pelo Family Search. Na Torre do Tombo, eles estão ininterruptamente há 20 anos. Todos os documentos de genealogia possível, que tinha informação genealógica da Itália, já foram digitalizados. Então, eu acredito que, se a gente copiou o regulamento europeu, pode ser que esse entendimento que serve para a Itália também sirva para a Espanha, para Portugal, sirva para o Brasil. Mas é algo que a gente tem que observar com cuidado mesmo, Ida, porque, de alguma forma, né, se houver um entendimento jurídico que cause algum impedimento no projeto, a gente vai ter que ver até como isso vai se reconfigurar, né? Eu particularmente vou torcer para que não tenha esse obstáculo, porque a probabilidade do Arquivo Nacional conseguir recursos para digitalizar todos esses 13 milhões de objetos digitais... 83 milhões, 83 milhões é muito remota, entendeu? Não, os cálculos que nós fizemos, né, antes de estabelecer a parceria, porque a ideia era que o Arquivo Nacional fizesse o trabalho, tá? Era essa que a gente buscou durante alguns anos. Só que nós levaríamos quase 50 anos, dado o volume do acervo, e gastaríamos aí pelo menos 30 milhões de reais num projeto dessa natureza, o que inviabiliza essa entrega para a sociedade. Então, essa foi uma tentativa
de estar aí realizando esse trabalho de alguma forma. A gente se cercou dos cuidados, mas realmente resta observar o desenrolo de uma série de questões aí legais e, enfim. Desculpa. A consultoria jurídica analisou o ACT e ele foi aprovado, mas a lei não estava em vigor. Então, por isso, agora a gente fez uma nova consulta para evitar surpresas. Temos o Silmar inscrito. Como questão de ordem, a gente não tem nenhuma pergunta nas nossas redes sociais, então eu vou abrir para também os palestrantes, o Luiz Sérgio Pereira e o Sérgio Lima, se quiserem complementar as suas apresentações também. Eu acho que é uma oportunidade, como a Lufi colocou, aqui é uma conversa, não é só também transferência. Acho que é uma oportunidade da transferência do conhecimento, e eu sugiro aos senhores que a gente vá até 4h15, como um teto do nosso encontro de agora à tarde. Silmar, por favor. Ok. Bom, boa tarde a todos, parabéns pela organização, parabéns pela apresentação da LUF. Bom, eu tenho que falar aqui sobre a experiência que a gente teve, a preocupação da IEDA, a preocupação dos dados pessoais são muito pertinentes, a preocupação com a realização do trabalho, igualmente, da preparação de todo acervo, da organização desse acervo para ser reproduzido, e depois também o material digital. É uma preocupação pertinente dos arquivos, com relação a nossa, assim, procuradoria jurídica aqui foi totalmente conversado, esse namoro com a Family Search também já demorava foi um tempo aí de uns 6 ou 7 anos que a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade. A gente entendeu que seria de fundamental importância, porque também não sei quando nós teríamos condições aqui de reproduzir 2,2 milhões de documentos. São os mais pesquisados, também não é uma realidade uma realidade dos outros arquivos, são os documentos mais pesquisados aqui no arquivo público, são esses documentos de dados genealógicos, então são muito manuseados também. Então, é o caso de... Eu também conheci, pessoalmente, conheço o trabalho da Family Search, tive oportunidade, inclusive, de ser um privilegiado de adentrar lá o arquivo deles, que fica dentro de uma rocha. Eu conheci aquele espaço lá também, lá em Utah. E foi assim, uma situação foi como representante do Brasil, teve um da Argentina, mas a diretora do Arquivo do México, na ocasião, em 2018. Bom, enfim, conhecendo esse trabalho dele de fundamentação teológica, religiosa que eles têm, eu acho assim que a gente tem que aproveitar, obviamente, todo esse potencial que eles têm, inclusive a tecnologia que eles utilizam, e da gente trabalhar aí com os arquivos, trabalhar com esses acervos, também o nosso trabalho foi anterior à lei, mas mesmo assim, o que a gente digitalizou, o que foi digitalizado no arquivo público, são documentos do século XIX, dados de imigrantes, nome de pessoas, onde tivesse lista de nomes de pessoas, inclusive de votantes do antigo Tribunal Eleitoral, e aproveitamos, inclusive, digitalizamos um fundo inteiro, que é o Fundo Agricultura. O arquivo foi totalmente digitalizado. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa para a instituição, excelente para os pesquisadores que têm agora toda essa documentação no site da Family Search, e também nós estamos trabalhando aqui toda essa documentação para ficar disponível no site do Arquivo Público. Então, é assim, essa é a minha contribuição nesse sentido. Obrigado. Sérgio Lima. Deixa eu falar só mais um pouquinho sobre esse assunto. A própria lei veda a utilização dos documentos para fins diversos daquele que o dado foi coletado. Esse é um problema para os arquivos que precisará ser contemplado numa regulamentação. A outra é o problema, a autorização para o desenvolvimento de política pública, o acesso à informação que traduz essa política pública,
Então, é claro que nós temos que ver essas questões, porque há vedação de compartilhamento com entes internacionais, a Family Search é um ente internacional, né? Então, nós, arquivos, precisamos subsidiar as nossas assessorias jurídicas com informação sobre esse tratamento e tentar fazer valer esse entendimento que o acesso às informações de arquivo é uma questão de implementação de política pública. É só isso, não falo mais. Eu só queria, antes de passar para o Sérgio, fazer um questionamento para a LUF. O arquivo público aqui, a gente tem uma experiência com a Family também, nós estamos digitalizando o acervo do registro civil, mas a nossa experiência não é muito boa no sentido que eles digitalizam e nos entregam os HDs, e é só isso que o nosso convênio é esse que a gente tem com eles. Eu queria ver com vocês de que forma vocês conseguiram fazer com que eles fizessem mais atividades. Foi no próprio convênio que vocês têm com eles, onde foi definida todas as atividades para serem executadas? Aerta, né? Seu nome, isso? Você desculpa que eu estou lendo aqui. Isso. Então, assim, a Family Search, como eu falei, né, ela é muito mais do que agora uma entidade parceira, a gente enxerga ela como patrocinadora, investidora, porque o Arquivo Nacional não autorizaria a Family Search a capturar essas imagens se não houvesse o preparo antes, tá? Inclusive, a parceria é tão grande, eu acho que é por isso, talvez, que eles quiseram se projetar, enfim, que eles trouxeram os engenheiros de software dele, José Vargas, ele está sempre em diálogo com a gente, várias soluções tecnológicas, então é um pouco diferente. Nós temos todo o instrumento formal, eu já passei para alguns arquivos públicos que nos procuraram, temos o plano de trabalho, que eu posso ceder para vocês, o fluxo, memória de cálculo, tudo, e nós também alteramos, porque eles mandam, né, um modelo de ACT que tem aspectos ali que realmente não interessam aos arquivos, né? Pela nossa finalidade, interessa a eles, né? Temos objetivos diferentes. Sim. E nós alteramos esse ACT, a gente pode também ceder para vocês, é um documento público, e ali a gente acrescenta, mas assim, foi muita negociação, tá? Eles dão desde caixa, barbante, metilcelulose, então eles patrocinam toda a cadeia, menos, né, o storage, a preservação digital e a disponibilização. Isso nós fazemos, mas foi por meio de instrumentos formais que a gente pode passar para você depois. O nosso registro civil também, que é um acervo muito procurado, eles também atuam descosturando os livros, fazendo pequenos reparos, mas é fundamental que haja uma equipe no arquivo para dar suporte e homologar as tarefas que eles fazem. Então, assim, nenhum fluxo daquele é desacompanhado. Sempre tem um especialista do Arquivo Nacional que está ali acompanhando e homologando aquele trabalho, pedindo para refazer, ensinando como coloca na máquina. Então, assim, os arquivos também têm que ter um apoio da sua equipe, tem que ter uma estrutura de corpo técnico que acompanhe esse trabalho. Tá? Entendi. Uma outra coisa que eu vou te questionar, aqui no Arquivo Público do Estado, eles terceirizaram com a empresa a mais que está realizando essas atividades. No Arquivo Nacional também é dessa forma? Porque antes eram voluntários que digitalizavam, hoje não mais, hoje é uma empresa contratada pela Family que está executando as atividades. Sim, nós podemos acompanhar esse processo a cada nova parceria, segundo informações deles, tá? Eles abrem um processo de chamada, de licitação, e as empresas entram, tá? Então, assim, eles trabalham com colaboradores terceirizados, e no Arquivo Nacional nós exigimos o currículo dessas pessoas, tá? Que fosse avalizado também pela equipe do Arquivo Nacional, porque nós entendemos o risco para os arquivos de uma equipe despreparada estar atuando nessa frente. Então, foi feito dessa forma, tá? Tá. Eu vou te pedir, então, não sei se eu tenho que te encaminhar um e-mail para te me mandar esse projeto, da forma como Você pode se comunicar com o próprio CONARC, né, a COACO,
que ela nos acione e a gente manda todos os instrumentos que nós temos, tudo aquilo. E se você quiser também agendar uma reunião, qualquer um de vocês, a gente também está disponível, tá? Obrigada. E também compartilho das mesmas preocupações, né, da Maria Tereza sobre essa questão, né, da LGPD. A gente tem bastante preocupação com isso, né? Mas obrigada. Nós de Alagoas também temos interesse de todo o processo, né, que o Arquivo Nacional desenvolveu, porque desde 2015 nós vimos tentando essa parceria, mas a Procuradoria-Geral do Estado entendeu que eles iriam comercializar os conteúdos e não autorizou no primeiro momento. E aí a gente pode retomar com toda a atenção, né, vendo essa experiência do Arquivo Nacional. Então, nós gostaríamos também de receber, tá, a Lufi. Obrigada. Boa tarde, eu sou Maria Tereza Matos, do Arquivo Público do Estado da Bahia. Eu cumprimento a presidente do Conselho Nacional de Arquivos, a Neide Dessordi, diretora também do Arquivo Nacional, e os colegas, a equipe da COACO. Quanto à fala da Lufi, o arquivo também teve 3 experiências exitosas de acordo de cooperação, mas no momento existe um diálogo, né, no sentido de construir uma nova cooperação. Contudo, nós estranhamos uma cláusula da minuta que foi apresentada, porque eles mencionam que a Family Search teria o direito exclusivo sobre os direitos de propriedade, tanto industrial como autoral, sobre os materiais de pesquisa. Então, nós ficamos preocupados, porque, assim, os termos anteriores não constava essa cláusula. E a experiência também foi com voluntários, mas a proposta agora é de uma empresa terceirizada. Aí nós também, assim, gostaríamos de manter um diálogo com vocês e, se possível, ter acesso à minuta do termo, porque, quer dizer, no meu entendimento, eu acho que, em princípio, né, você potencializa a digitalização e o tratamento técnico, quer dizer, as 3 experiências anteriores, houve essa sinergia visando o investimento de toda a cadeia, mas que foi feita pelo próprio arquivo público, né? A Family Search só fez a captura das imagens e depois a entrega dos HDs. Olha, eu acredito que o nosso não tem isso, não. Desculpa, Lu, já você fala. Porque a consultoria jurídica do Ministério da Justiça certamente não iria autorizar. Agora, sabe o que nós fizemos? Nós pedimos o modelo da Torre de Tombo para ver se lá eles estavam atendendo a exigências que a gente não estava fazendo, porque vai que no mundo desenvolvido era diferente, mas não é. A Luz pode falar melhor do que eu sobre isso. Não, essa cláusula também, Maria Tereza, assim, nos surpreendeu, chamou atenção, e antes mesmo de mandar, e foi também um ponto muito polêmico da negociação, tá? Nós ficamos aí mais de 2 meses trabalhando essa cláusula, porque eles tinham uma visão e a gente achou, e a gente tem uma outra perspectiva totalmente diferente acerca disso, tá? Ela foi removida antes mesmo de ser enviada para análise jurídica. O nosso ACT ele é muito, muito clean, e o plano de trabalho também. E a gente pode estar oferecendo isso aí, um modelo para vocês, tá? Até também para que a gente tenha um olhar de vocês em relação a isso, a gente possa estar aperfeiçoando esse ACT e o plano de trabalho também. Muito obrigada. Tá. Oi, nós temos 2 que se inscreveram aqui, que é o Tiago e o Félix.
E eu gostaria de propor aos senhores que a gente já começasse a encaminhar para o final, né? E eu acho que amanhã, na reunião de amanhã, poderemos retomar o assunto, como foi até sugerido pela Maria Tereza Bandeira de Mello, e aproveitar a oportunidade que temos aqui hoje com o Luiz Sérgio Pereira e o Sérgio Lima para tratar de outras fontes, né, de fomento para os arquivos públicos. Então, eu passo a palavra... Então, eu convido você para estar amanhã conosco. Vou convidar as outras coordenadoras gerais do AN também. Certo. Então, passo a palavra para Félix e Giovânia. E se o Luiz Sérgio Pereira quiser também complementar, e o Sérgio Lima, nós encerramos após a fala do Sérgio Lima, então. Obrigada. Sou eu? Seria o Félix, mas ele está no mudo ainda. Aqui? Alô, não? Agora Estou sim. aqui. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, Sim. Eu sou Félix Batista, do Arquivo Batista Filho, do Arquivo de Pernambuco. A minha participação vai ser breve, porque nós fomos procurados aqui por uma empresa terceirizada. Essa empresa, ela vende o material, ela tanto vende para a Family, como ela dispõe de um site próprio. Eu apenas gostaria de... Porque foi muito interessante essa conversa de hoje à tarde, e, aliás, foi interessante e talvez deixou também muita coisa, muita dúvida na cabeça da gente. E uma das questões que nós levantamos, nós pedimos um contrato, fizemos todas as exigências, eles concordavam com tudo, o que eu achei estranho, porque é aquela história, ficou muito fácil, né? Então a gente tinha um pé atrás, era uma empresa privada, não era Family, e eu mandei para a Procuradoria do Estado, porque nós não temos no arquivo um setor jurídico. E esse contrato ficou lá meses e meses, na época nós consultamos, foi em 2018, o Arquivo Nacional nos mandou um modelo, nós adaptamos, mesmo assim, a Procuradoria simplesmente não respondeu. O pessoal lá não sabia decidir, porque tinha essa questão da venda que eles iam usar comercialmente depois. Então, enfim, eu já fui procurado agora, na volta da pandemia, mas eu disse a eles que só quando retomasse tudo é que a gente ia voltar a conversar. Mas a minha dúvida maior é essa, não é nem a Family, é uma empresa, e a Procuradoria daqui não sabia o que fazer, por isso não validou o contrato. Só isso, muito obrigado, e foi um prazer estar com todos vocês agora à tarde. Félix, você não sei se eu posso ter 2 minutos para esclarecer ou não, ou ela deixa para amanhã, como é que você quer encaminhar? Se for 2 minutos, ok. Félix, o Arquivo Nacional, e eu não recomendo que nenhum outro arquivo público faça qualquer tipo de tratativa com empresas terceirizadas, né? Nós, inclusive, só nos reportamos a Family Search, né, e ao gerente executivo do projeto, que está documentado e indicado no acordo de cooperação técnica. Ele é a quem nos dirigimos, tá? É muito realmente estranho, isso é atípico. Acho que a Giovânia retirou a inscrição dela, então eu passo para o Sérgio Lima e a gente encerra. E o Sérgio, e o Luiz Sérgio? Sim, isso, o Luiz Sérgio, desculpa. E o Sérgio Lima no final. Agradecer aí a oportunidade pela apresentação, né? Gostaria de pedir que os arquivos apresentem bons projetos, né? A nossa Comissão Nacional de Avaliação é bem abalizada, a professora Maria Tereza da Bahia faz parte dela, né? E contribui muito, né, para a avaliação desses projetos, o professor Paulo Quinaus, a professora Ana Célia. Então, os projetos são, sim, avaliados com lupa, né, por meio da competência desses especialistas,
Então, a gente sabe que existem outras fontes, né, de financiamento para os arquivos, né, como o FDD, o BNDES e acervos memoriais. O BNDES, por exemplo, no caso de arquivos privados, esses arquivos têm que já ter sido previamente declarados de interesse público social, né? No caso, né, é genérico, né, os arquivos têm que ter sido nominado, né, pelo Comitê Memória do Mundo, e também o BNDES, assim, atua assim no atacado, vamos dizer, né, não financia pequenas organizações de fundos e de acervos, né, e tem o FDD também. Então, lá no Arquivo Nacional, a gente está à disposição dos senhores. Esse ano, apenas 2 arquivos estaduais apresentaram projetos para o Iberarquivos. A nossa política é que isso aumente, né, esse incremento, até para fortalecer o SINAR, os arquivos municipais também, evidentemente. Então, a gente está à disposição para ajudá-los a aplicar quando a convocatória for aberta. E é isso. Obrigado aí pela audição. Luiz Sérgio. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui, principalmente aí pela presidente Neide Sordi, né, e diretora do arquivo, mas todos os presentes. Acho que esse ponto de diversificação de recursos, diferentes fontes de financiamento, é um ponto importante que todos os arquivos, associações devem prestar atenção, para a gente não ficar refém só de recursos públicos, porque depende do perfil do gestor, que pode entender o arquivo, o acervo como um patrimônio ou não ter esse entendimento, e a partir do momento que você tem diferentes atores, diferentes recursos, você consegue implementar, mesmo que numa escala menor, algum tipo de iniciativa, algum tipo de inovação, algum tipo de projeto que dá subsídio para políticas públicas e novos investimentos. Então, nós da ACAN também nos colocamos à disposição para falar sobre investimentos sociais, editais, novos editais para esses, além desses que vocês já estão acostumados, como entender a parte de acervo e de uma nova perspectiva e de uma nova forma. Muito obrigado a todos. Olha, eu vou falar só mais um pouquinho. Eu quero agradecer o Luiz Sérgio, entendeu? Nós, no Arquivo Nacional, estamos muito contentes em contar com o presidente da ACAN, que tem conhecimento sobre informações de fomento, utilização de leis de incentivo à cultura, e estamos certos que vamos fazer boas parcerias. Na reunião da manhã, nesse painel, estava previsto falar também do FDD, o Fundo de Direitos Difuso. Teve um edital recente, eles estão lá correndo para julgar quase 500 projetos que foram apresentados. O Arquivo Nacional apresentou um projeto muito legal de implantação do nosso laboratório de digitalização do acervo audiovisual. Passamos na primeira fase, mas não temos certeza se a gente vai conseguir passar em todas, porque, como eu disse, os recursos são escassos e tem quase 500 projetos concorrendo para esses recursos. Mas, no passado, o arquivo apresentou, e nós estamos agora, recebemos esse ano o recurso, licitamos, estamos fazendo as reformas estruturais exigidas pelo Corpo de Bombeiro, em busca de um alvará de funcionamento que o arquivo precisa ter. Isso é uma exigência dos bombeiros antiga, e agora que a gente licitou e estamos fazendo essa obra. Então, assim, são caminhos que a gente tem que buscar para complementar recursos, né? Porque, certamente, reformas de prédios, todas essas coisas que os arquivos costumam necessitar, nem sempre é possível fazer com os recursos orçamentários, né? O Arquivo Nacional tem 7 prédios, sempre tem alguma coisa para ser feita em alguns deles. Nós agora estamos ganhando uma área de expansão na imprensa nacional, que vai precisar ser reformada para virar depósito.
Então, é bom que a gente tenha aberto assim, esse entendimento da necessidade de se fazer projetos, e a gente quer compartilhar com vocês essas experiências. Amanhã, de repente, a Lu pode até falar desse nosso projeto do FDD, que ela está coordenando. Perfeito, né? Então, assim, terminamos mais essa etapa, né, do encontro dos arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal. A programação segue amanhã, mas somente com reuniões de trabalho dos participantes. Elas não serão transmitidas ao vivo, mas vocês poderão acompanhar notícias do evento nas páginas do CONARC e do Arquivo Nacional na internet. Mais uma vez, muito obrigado pela audição e pela presença dos palestrantes e de todos que assistiram. Uma boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.